A atração sexual é essencial para um casamento? Eu sei que esse é um dilema difícil. Por um lado, não. A atração sexual em si não pertence àquilo que a gente chama de essência do casamento. Mas as relações sexuais, sim, elas pertencem. A essência do casamento é fazer e manter uma aliança entre um homem e uma mulher para serem marido e esposa um para o outro, enquanto ambos viverem. Essa é a essência de um casamento. Fazer alianças, manter alianças, ser marido e ser mulher. E com certeza essa aliança inclui a promessa de se entregar ao outro em relações sexuais. 1 Coríntios 7, verso 3, deixa isso claro. Eles não podem negar-se um ao outro. A Bíblia ordena relações sexuais, mas a Bíblia não ordena o prazer sexual. Isso é verdade por duas outras razões. Primeiro, ao longo da maior parte da história, eu acho, e talvez na maior parte das culturas, os casamentos foram arranjados pelos pais. Os casais não olhavam ao redor para ver quem é que os deixava sexualmente excitados. Isso significa que a maioria dos casamentos na história não começou com base em um senso de atração sexual. Isso teve que vir depois, teve que ser construído com o convívio. E se é que veio em todos os casos. E esses eram casamentos reais, essenciais, davam mais certo do que os nossos. Segundo lugar, casamentos para toda a vida vivenciam ciclos de mais e de menos prazer físico. Isso pode ser devido a estações de alta pressão da vida, às demandas de ter crianças pequenas em casa, ao envelhecimento dos corpos, conflitos, filhos rebeldes. E se você dissesse que a atração sexual era essencial, então o envelhecimento seria o fim gradual de um casamento. Quando, na verdade, as glórias do casamento podem aumentar com o envelhecimento e com o declínio dos prazeres sexuais. O casamento pode ser muito bom, por mais que já não haja mais tanto desses prazeres. Então, a atração sexual não é a essência do casamento. Essa foi a parte fácil da resposta, ok? Mas será que a atração sexual é importante para o casamento? Os homens tendem a ser atraídos por mulheres sexualmente menos por emoção e mais como animais. Os homens devem ser intencionais para vivenciar o sexo emocionalmente, como uma dinâmica, pessoa a pessoa, olho a olho, coração a coração, não apenas corpo a corpo. Mas as mulheres parecem ser mais integradas de modo geral, com emoções muito mais intimamente conectadas aos seus prazeres sexuais. Então, no exemplo que eu citei, onde uma pessoa considera o outro para se casar, você consegue se ver concedendo, entregando alegremente esta intimidade emocional para os desejos do seu marido, que são por intimidade física, para que com o tempo isso também se torne parte da intimidade emocional? Olha, se ela vê a intimidade como dolorosa, como desagradável, isso pode ser um problema sério, que põe em risco o prosseguimento do casamento. O prazer sexual, ele não é essencial para o casamento. Mas a ausência do desejo pelo prazer no início pode sinalizar problemas mais profundos de aversão ao sexo ou de resistência ao desejo que o seu marido vai ter. E eu tentaria ver isso mudado em você antes de seguir em frente. De novo, a Bíblia ordena relações sexuais. E mesmo interrupções prolongadas não transformam o casamento em algo diferente do casamento. Como quando um marido ou uma esposa, eles são presos, ficam 10, 20 anos longe, ou quando, por exemplo, soldados ficam meses longe das suas esposas, o casamento continua sendo o casamento. Um casamento real e feliz pode existir quando esses prazeres não fazem parte da alegria. Então, eu não estou de forma alguma recomendando que haja num casamento relações sexuais sem prazer. Não. Eu considero essas experiências como realidades tristes, com a qual alguns, infelizmente, devem conviver. A perda do prazer sexual no casamento não é o ideal, não é o objetivo de um casamento. Então, por que a Bíblia celebra o prazer sexual, se ele não é essencial para o casamento? O livro de Cânticos dos Cânticos é uma canção totalmente dedicada ao amor sexual. É uma celebração intensa do presente divino, do prazer sexual no casamento. E eu gosto que esse livro esteja na Bíblia.
Esse cântico é uma celebração do sexo, porque completa o quadro de quão intensos serão os prazeres de conhecer a Cristo para sempre. Tal prazer não é essencial, mas ele é incrivelmente importante, maravilhoso num casamento. É bom que o casamento tenha prazer sexual. Ele pode existir, ainda que não haja, mas é importante que esse prazer esteja ali. Olha, existem alguns tipos de frigidez e a gente precisa diferenciar uns dos outros, né? Existe uma perda de libido causada às vezes por medicamentos. Às vezes a pessoa está fazendo um tratamento e você lê na própria bula do remédio que existe uma contraindicação, uma reação adversa, melhor dizendo, que é a perda de libido. Então, nesse caso, não é nem que a pessoa esteja negando o sexo, né? Que ela esteja procurando abster-se do sexo. É porque o seu organismo não está funcionando como deveria. Se é um tratamento de curto prazo, então é importante que as partes saibam disso, né? E tenha ali um nivelar de expectativas e de compreensão. Isso faz parte também do sacrifício que a outra parte vai ter que fazer no processo de cuidar dessa parte que está ali no tratamento. Existem também situações onde o lado emocional da pessoa ele está muito abalado. E a pessoa, assim, não é que ela não quer, ela não tem cabeça para isso, né? Ela não tá conseguindo desconectar, ela está tomada de preocupação. E também é um processo para que essa pessoa aprenda a confiar em Deus, a entregar na mão dele toda a situação, fazer o que é possível e confiar naquilo que não é possível ser feito, certo? Até que o seu coração volte ao lugar e as coisas também se alinhem, inclusive a vida sexual do casal. Então eu quero diferenciar, porque há situações de causas externas, ok? Há tanto um medicamento quanto uma situação de preocupação maior que podem sim abalar ali a disposição do sexo por parte dos cônjuges. Mas eu também quero falar do outro lado, quando realmente não é do interesse de um dos cônjuges. E primeira coisa que a gente precisa falar, isso existe em qualquer casamento, gente, tá bom? Existem expectativas diferentes com relação ao tipo, com relação à frequência, com relação à intensidade. Existem expectativas diferentes e aqui eu estou dizendo que é possível haver expectativas diferentes, tudo isso dentro daquilo que Deus considera um casamento agradável a Ele, sem luxúria, sem pornografia, certo? Um sexo segundo Deus, ainda assim é possível que nós tenhamos expectativas diferentes. Um marido e uma esposa podem ter expectativas distintas. E aí, usando como exemplo aquilo que acontece na maior parte dos casos, o marido tem uma expectativa de um sexo muito mais frequente, certo? E a esposa um sexo bem menos frequente. Na cabeça desse marido, a esposa é frígida, né? Ela não gosta de sexo, né? Ela não me procura, né? Ela não entende que é importante para mim. E isso vai gerar na cabeça desse sujeito, né, uma teoria de conspiração, digamos assim, onde ele vai de alguma maneira construir ali uma realidade paralela, onde ele vai concluir que a sua esposa não o ama, não quer o seu bem, e isso é um perigo, né? Daí para ele começar a achar então que ele tem que encontrar satisfação em outros caminhos e até mesmo rever a continuidade do casamento. Já por outro lado, a esposa, ela vai olhar para o marido que quer o sexo com mais frequência e vai dizer assim, mas ele só pensa nisso, né? Não, mas parece viciado em sexo, ele tem algum problema, né? E ela também vai criar ali uma realidade paralela, onde ela vai supor uma série de coisas relacionadas à vida do seu marido, né? Então ela vai criar ali toda uma narrativa de que ele talvez tenha uma vida promíscua, de que ele talvez esteja envolvido ali com pornografia, com coisas assim. Por quê? Porque eles têm expectativas diferentes. E sim, pode ser que essas expectativas estejam sendo alimentadas por coisas que não deveriam fazer parte da vida deles. Mas pode ser que essas expectativas sejam legítimas. O que eu diria para um casal numa situação dessa? O sexo faz parte da comunicação do casal. O sexo faz parte do casal se entender. Então é importante que dentro do casamento, onde nós não devemos ter vergonha um do outro, onde nós não temos por que nos esconder, onde a gente pode se despir literalmente um do outro, porque as pessoas vão saber tudo sobre nós vivemos na mesma casa. É importante que a comunicação também trate das questões sexuais.
que se fale sobre questões que na verdade seriam tabus, né? Que pergunte o que está sendo bom, o que você acha de tentarmos algo assim, certo? Pode parecer meio ridículo no início, mas gente, entenda, o sexo faz parte da vida comum do casal. Então, se faz parte da vida comum, significa que nós devemos comunicar isso, devemos falar disso, certo? Então, é importante que ambos conheçam as expectativas um do outro, para que eles possam alinhar essas expectativas. Isso significa que não será nem como o marido quer, nem como a esposa quer, mas será num meio termo que será agradável para ambos. Ele vai, num ato de autossacrifício, buscar a esposa e propor para ela sexo numa intensidade menor do que lhe seria ideal, mas maior do que para ela seria ideal. E ela também irá abrir mão. Ela, olha, para mim poderia ser menos vezes, mas eu sei que para ele é mais importante. Essa é a dinâmica, né, do sacrifício mútuo, da sujeição mútua, da autodoação pelo outro. Quando nós fazemos isso, nós encontramos não apenas o prazer, mas nós encontramos o prazer de dar prazer. Nós encontramos o prazer de fazer com que o outro tenha prazer com aquilo que eu estou buscando. Então, às vezes, não é do jeito que eu quero, mas é como é melhor para o outro. Quando o casal casado, o casal cristão pensa assim e tem essa aliança de fazer o melhor pelo outro, eles vão conversar e eles vão chegar num ponto de entendimento, onde eles vão destruir os espantalhos que construíram sobre o outro, onde eles vão desfazer as realidades paralelas, as narrativas nas quais estavam acreditando e vão compreender melhor quem o outro é e vão poder servir melhor o outro, inclusive na área sexual. Isso é muito comum, né? Pessoas hoje em dia querendo fazer uma distinção entre sexo e amor. Amor é aquilo que eu tenho pela minha família. Amor é aquilo que eu tenho pela minha esposa. Eu jamais vou abandonar a minha esposa, né? Eu amo minha esposa, mas sexo tem a ver com instintos, tem a ver com hormônios. Sexo é um aspecto mais animal. E aí sexo eu busco satisfazer com quem está à altura das minhas expectativas. Isso é um tremendo engano satânico. Né? Mentira, é mais uma artimanha do diabo de querer destruir a família que Deus criou. Não existe tal coisa como sexo divorciado de amor. A pessoa que você mais ama neste mundo, depois de Deus, claro, tem que ser a sua esposa. E é com essa pessoa que você deve ter a sua vida sexual, ok? O amor é muito maior do que o sexo, eu entendo isso, mas o sexo deve ser uma expressão desse amor. E ele é exclusivo, ele é um presente que nós damos para a pessoa que nós mais amamos, certo? Ele faz parte de um pacto, de uma aliança. Sexo é exclusivo para o casamento, porque ele é exclusivo para a pessoa que eu mais amo nessa existência. Sexo é exclusivo para o meu cônjuge. Então, não existe tal coisa como essa distinção. O cristão ele deve amar sua esposa, seu cônjuge. No caso da mulher, deve amar o seu marido com o maior amor que um ser humano pode receber. Somente Deus tem um amor maior do que esse. O amor do cônjuge é o maior amor que nós podemos oferecer nessa vida. E esse maior amor tem diversas expressões, e uma delas é a nossa sexualidade.